senhores e senhoras, caríssimos e caríssimas, entramos ontem com o Domingo de Ramos na Semana das Semanas. Já não estamos mais na Quaresma, mas na Semana Santa. A Semana Santa é marcada pelo momento de, vamos dizer assim, de inspiração, de contemplação e de profunda oração por nossa conversão, baseada no amor que Cristo nos entrega com a sua morte cruenta, com seu sacrifício cruento na cruz. Por isso iniciamos essa semana cantando Lamentos do Senhor. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. É isso aí, meu povo. Vamos olhar para as nossas atitudes perante o Senhor Jesus. Lembrando que o Evangelho de hoje, João capítulo 12, versículo 1 ao 11, a gente não vai falar tanto de política hoje, é lógico que vai ter algumas coisas que vamos citar aqui. E a gente olha nesse Evangelho de hoje alguns aspectos. Primeiro, o aspecto social. Havia ali uma hierarquia social e a passagem destaca a dinâmica, a amizade entre Lázaro, Marta e Maria com Jesus, mostrando que cada um tinha o seu papel. Também o contexto religioso e histórico do seu tempo. Era muito comum, quando você chegava numa casa para o almoço, para o jantar, ter um servo, um escravo, uma pessoa para lavar os pés desta pessoa que chegava cansada. Era muito comum nesse contexto, e por isso nós veremos isso na quinta-feira, quando Jesus lavava os pés dos seus discípulos, que ao chegarem para a ceia, Jesus lava os pés de um por um, representando aquilo que tem que ser o cristianismo, tem que ser o cristão, servo uns dos outros. Também aqui nós temos a questão do poder do capital. Judas preocupado com o dinheiro que saía, que a mulher gastou com aquele perfume. Lembrando um pouco os cidadãos de bens que ficam criticando e condenando o uso e o direito do Bolsa Família e outros adendos que o governo pode conceder ao brasileiro, ao cidadão. É comum você ouvir aí as pessoas falar, você tem que dar o peixe, não, tem que ensinar o povo a pescar. É o pessoal preocupado dizendo que nós pagamos com o nosso imposto o Bolsa Família, nós pagamos com o nosso imposto os valores dos aditivos que às vezes o cidadão tem, porque nós somos os empresários, porque somos os ricos, quando eles pagam aí milhares e milhões para deputados, senadores e não reclamam nada disso. Quando deixam sair dos cofres públicos 50, 60 mil para um servidor, às vezes, que representa para a sociedade mais mal do que bem. Mas o negócio é criticar os valores que saem para, as migalhas que saem para o bolso do pobre. E sai de forma oficial e de forma direta. Então aqui você tem Judas preocupado com isso. E Jesus responde de forma assim, muito objetiva: pobre sempre tereis. E temos que ter essa noção que a diferença entre pobre e miserável é muito grande. Nós, no Brasil, ainda temos uma multidão de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Ainda temos pessoas que não têm alimentos diários. E nós, às vezes, ficamos preocupados com aquilo que vai, às vezes, para essa boca, para que ele não fique abaixo da linha da pobreza. E esses que criticam, certamente, são os miseráveis. E aqui você ainda tem a questão da acolhida comunitária. A comunidade hospitaleira, a importância de nós
sabermos acolher bem em nossas casas, em nossas famílias, também em nossas igrejas. Muitas das vezes nós resumimos as nossas acolhidas em nossas igrejas a um seja bem-vindo em nossas portas. Essa mulher, ela acolhe Jesus de um jeito muito especial, por dois motivos. Primeiro, porque era Jesus, um amigo muito querido. E segundo, porque ele havia ressuscitado Lázaro. A gente, quando acolhe em nossas igrejas um desconhecido, nós devemos ter acolhida semelhante a esta, porque todos nós somos imagem do Cristo, servo do Cristo Senhor. Aí quando vem um político, ou vem um deputado, um senador, um coronel, um general, alguém que tem um nome, um rótulo na cidade, nós, eu falo nós, direção de comunidade, padre, bispo, pastores, os líderes, acolhe dando todos os incensos possíveis, às vezes até mais para essa pseudo-autoridade, essa pseudo-pessoa, do que para o próprio Deus. E também a questão de autoridade. Judas, ele não é o dono e não é o dono da bolsa, não é o dono do dinheiro, ele apenas guarda o dinheiro. E nós, às vezes, queremos, eu lembro até hoje, eu trabalhava num hospital, e eu posso citar isso, chegou uma pessoa com toda a autoridade que lhe é possível e que não lhe é permitida, a pessoa chegou e disse que pagava meu salário. A vontade de responder para a pessoa na época era dizer, olha, desculpe, você paga, mas paga muito mal. E Judas estava preocupado com essa ideia de se preocupar com os valores que estava sendo desperdiçado ali. É a mesma preocupação que uns e outros têm quando nós temos aí o Bolsa Família, ou quando se coloca aí a isenção dos impostos na cesta básica. Se fala na possibilidade de criar, né, e de ter, né, vamos dizer assim, e com todo respeito, de ter, né, um prejuízo para os grupos. E você entra nesse contexto quando se fala, às vezes, em inventar quem ganha até 5 mil reais, a fala que tem, ou mesmo quando se fala em colocar um fim nessa escala 6x1. Esses são os Judas que às vezes estão preocupados com o dinheiro que não vai entrar, ou o dinheiro que vai sair. E Jesus deixa bem claro a frase famosa que todo mundo gosta de usar, pobre sempre tereis. A devoção de Marta, de Maria e de Lázaro com Jesus, e aqui de forma especial Maria, ao secar os pés de Jesus com os cabelos após passar um óleo perfumado, demonstra o amor e a fé profunda em Jesus. E nós também devemos ungir os pés do Cristo chagado, do Cristo que chega da luta, do sofrimento, da dor, daqueles que passam pela miséria humana. E o valor desse gesto, do perfume, esse perfume caro, nos recorda quão o valor que o Cristo vai entregar com a sua morte salvífica por nós. Um sacrifício cruento que ele se entrega. O sacrifício de Jesus não tem dinheiro que pague. A crítica de Judas é uma crítica de alguém que na comunidade egoísta quer apenas ver valores, como muitos religiosos que só pensam nos valores que podem entrar no seu cofre. E aí eu falo de padres, bispos e pastores e aqueles que dirigem nossas igrejas. A famosa frase de um certo bispo que diz que tem que fazer o dinheiro trabalhar por nós. E eu paro por aqui, deixando uma reflexão sobre quem somos nós nesse evangelho. Somos Marta, Maria, Lázaro. A Maria, de forma especial, que seca os pés de Jesus com os cabelos após lavá-lo com perfume caro. Judas, que fica preocupado com os valores que não entraram e que não chegaram às suas mãos. Quem somos nós? Eu paro por aqui, desejando uma santa Semana Santa para todos, abençoada, que Deus nos ajude a contemplar esse mistério. Eu sou Daniel Nonato.
te fiz eu? Dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei?